Saudações, sejam todos bem-vindos. O autoconhecimento como poder de cura. Em qual estágio você se encontra? Como o próprio nome sugere, autoconhecimento é a habilidade de conhecer a si mesmo, de começar a identificar os seus padrões de comportamento, a forma como você pensa, como você sente em determinadas situações. Quais são as memórias ativadas que fazem você ter um comportamento específico? Você as conhece? Você começa a conhecer o seu mundo interno e como você funciona através do autoconhecimento. Suas emoções, seus pensamentos, desejos, medos, crenças, frustrações, entre outros, é conhecer a sua verdadeira essência. Conhecendo-se melhor, você consegue não apenas identificar e aprender mais sobre o seu funcionamento, mas compreender também como os outros o veem e como se encaixar na forma mais eficaz do mundo em que vivemos. Desenvolver o autoconhecimento é ter muito mais poder na vida, em todos os aspectos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Sócrates. Vós sois deuses. Jesus. Em algum momento você já se afundou na comida para amenizar alguma insatisfação ou raiva? Enfiou-se naquele pote de sorvete para amenizar a tristeza ou encheu a cara de cerveja para relaxar o estresse e os problemas do trabalho? Diversas atitudes do dia a dia que parecem ser normais e inocentes, no fundo, são fugas de um problema muito mais profundo, de que não temos nem ideia de que ele existe. Porém, quando desenvolvemos o autoconhecimento, temos uma noção mais abrangente do que está ocorrendo em nosso mundo interno, e assim conseguimos agir de forma muito mais inteligente, produtiva. Ter autoconhecimento nos ajuda em todas as áreas da vida. Por isso, desenvolver o autoconhecimento o ajudará a conhecer crenças, valores, forças, fraquezas, bloqueios, medos e também o seu propósito de vida. Você se torna uma pessoa menos impulsiva, menos agressiva, com relacionamentos mais profundos e com menos chance de desenvolver doenças em todos os sentidos. Existe uma diferença enorme entre ter autoconhecimento e achar que tem. Para saber se realmente tem autoconhecimento e em qual nível é preciso compreender em quais estágios de evolução de consciência você está. Existem vários estágios do autoconhecimento e da evolução da consciência. Na medida em que você começa a perceber qual é o estágio que já domina, fica muito mais fácil saber qual é o próximo, quais as ferramentas e capacidades que precisa se aprofundar para elevar o seu nível cada vez mais, até chegar ao ponto que possa trabalhar qualquer tipo de memória incômoda existente dentro de si. Quais são esses estágios? O primeiro é o animalismo. Aquela pessoa que não pensa, simplesmente reage, de forma quase que selvagem ao que lhe acontece. Ela vive o sentimento, transformando-se no sentimento, e o reflete, mas não tem noção do que está fazendo. É literalmente como se naquele momento a consciência se apagasse e o sentimento tomasse frente. Se pessoas não têm o mínimo de atenção ao que acontece ao seu corpo, à sua mente, às suas emoções, reações e atitudes, ela pode até dizer depois do acontecimento que estava com raiva, por exemplo. O tipo de pessoa que, mesmo que a atitude dela não tenha nenhum pingo de bom senso, chega a gritar: "Mas você não vê que eu tenho razão e que isso é uma questão de bom senso? Eu não estou com raiva", e chega até a espumar. O segundo é a autopercepção. Quando começamos a identificar o incômodo dentro de nós e começamos a entender que algo aconteceu em nosso corpo, também percebemos nossas sensações. Sentimos que a química do nosso corpo está alterada. Uma pessoa nesse estágio tem pensamentos como: "Nossa, meu coração até disparou. Olha como eu estou com ciúme. Estou me sentindo tão culpada por essa situação." Quando você começa a perceber que seu corpo modificou a sua química corporal, que você até esquentou, está até tremendo, seus sentimentos e o seu desejo de se comportar mudaram, você flagra o momento em que o vulcão está prestes a entrar em erupção. Então percebe-se ficando com raiva, frustrado, triste, com medo, com ciúmes, com inveja, infeliz, enfim. Você consegue perceber que o seu corpo está se comportando diferente e o seu GPS foi ativado. O terceiro é o do analisador. Você começa a analisar qual foi o gatilho que disparou essa emoção interna, qual a causa que gerou esse efeito. Se foi um olhar maldoso,
uma expressão facial, um sorriso de sarcasmo de alguém. Se você está sentindo ciúmes porque a pessoa de quem você gosta deu atenção para outra pessoa. Se está sentindo medo porque não se sente capaz de realizar tal tarefa. Você começa a analisar o porquê dos seus sentimentos. Essa pessoa tem pensamentos como: sempre que alguém desvia o olhar quando estou falando, me dá vontade de esmurrar a cara dela. Sempre que meu marido larga a toalha na cama, me dá vontade de matá-lo. Sempre que alguém me dá aquele sorrisinho de sarcasmo, eu fico com muita raiva, e etc. Quando você consegue perceber um acontecimento externo disparando uma emoção dentro de você, esse é o terceiro comportamento, o analisador. O quarto é o gerenciador. Quando, além de perceber e analisar o que está acontecendo com o seu corpo, você consegue gerenciar as emoções. É um nível mágico e libertador. Você distingue que algo externo está disparando alguma memória interna e que a química do seu corpo está mudando, mas não se identifica com a emoção. Você sente, mas compreende que suas emoções não são você e consegue se olhar de fora. Você compreende que esse sentimento é um produto de uma memória que foi tocada e rapidamente consegue se desfazer desse sentimento. Notem que é um caminhar, né? É gradativo. O autoconhecimento tem fases e à medida que você se dedica, se abre, se permita e busca se autoconhecer, essas fases vão se desenvolvendo. O tempo não existe, né? Isso varia de cada pessoa, mas sempre vai existir o desenvolvimento e para melhor, obviamente, né? Quando a gente sente e compreende, né, que as nossas emoções não somos nós, né, você consegue se olhar de fora. Você compreende que esse sentimento é um produto de uma memória que foi tocada, ou seja, um gatilho que foi acionado. É o momento em que você consegue observar que seu corpo está disparando um sentimento de tristeza, mas o seu verdadeiro eu não sente a tristeza, pois consegue perceber e analisar esse sentimento e entender que ele é apenas um disparo emocional por causa de algum estímulo externo, como uma crítica, uma experiência nunca vivida e etc. Nesse momento você consegue sentir as emoções sem julgar, sem ficar com mais raiva porque está sentindo a raiva. Por exemplo, sua mente não está mais no automático. Esse nível é adquirido com autoconhecimento, vigiando sua mente, sua meditação e seu estado de presença. O quinto é o investigador. Você começa a investigar em você quais são as memórias que disparam os estímulos químicos no seu corpo. Quando ocorre essa situação que lhe causou alguma emoção, você para, percebe, analisa, gerencia e se pergunta: por que eu estou sentindo isso? Qual problema disparou essa emoção? Para que eu tenha essa reação emocional, aconteceu o quê? De onde vem isso? Qual a experiência que eu vivi no passado que está trazendo à tona esse sentimento? Normalmente, muitas memórias são gravadas na idade de 0 a 7 anos, pelo fato de ainda não termos consciência, já que um fato, mesmo simples e insignificante para um adulto, para uma criança nessa idade pode entrar diretamente no subconsciente como um trauma. Essas pequenas e simples situações podem ficar registradas em uma pessoa no subconsciente quando adulta, são disparadas através de uma atitude parecida, os gatilhos, a alguém gerando aquele mesmo sentimento que teve quando criança. Esse nível é quando você percebe que há um disparo químico em seu corpo e se pergunta qual é a memória que ainda está disparando essas emoções. O sexto é a transmutação empoderada, quando a pessoa consegue reconhecer, analisar e resignificar essa memória. Novamente, preste atenção nos processos gradativos no caminhar pelo autoconhecimento. Ela consegue transformar aquilo que antes liberava sentimentos ruins em algo sem impacto emocional, pois depois de transmutada, mesmo que ocorra uma situação que antes ativava aquela memória, agora não ativa mais aquele tipo de química, ou seja, nos liberta do sofrimento. Você não sente mais raiva de uma situação que antes o deixava possesso. Por quê? Porque nós compreendemos. Não sente mais medo de algo que não podia nem imaginar. Por quê? Porque compreendemos. Por que compreendemos? Porque buscamos.
buscamos compreender, nos movimentamos, agimos nesse sentido, mesmo que não seja revelado de imediato, que obviamente não será. Permaneça na busca, seja contínuo no seu autoconhecimento. Tudo vai ser trazido com clareza, no momento certo, no momento em que você estará pronto e estruturado para resignificar tudo isso que chegar até você. Geralmente a pessoa precisa de um profissional para que faça essa transmutação, ou de conhecimento específico para fazê-la com segurança e eficácia, e também de muita intenção nesse sentido. Quando a gente intenciona, isso acontece. É o momento em que vivemos com alegria, harmonia, paz interior, leveza, e raramente vivenciaremos memórias que ainda não foram trabalhadas. Mesmo quando isso acontecer, ainda seremos gratos, pois graças à situação conseguiremos perceber que ainda havia algo para transmutar. Isso nos conduz a uma espetacular serenidade e paz interior. Uma boa forma de se autoconhecer é utilizar as perguntas: estou pensando o quê? Estou sentindo o quê? Não estou vendo o quê? Essas perguntas fazem você sair do automático e passa a ter a consciência de suas atitudes e de seus comportamentos. Outra pergunta maravilhosa é por quê? Por que faço isso? Por que falei aquilo? Por que estou comendo isso? Por que não como outro tipo de alimento mais saudável? Por que estou disposto a trocar minha saúde por um prazer momentâneo, mesmo sabendo que isso me fará mal? Por que falei daquela forma com meu cônjuge, namorado, companheiro ou amigo? Eu quero o quê? Por que quero o que quero? Estou buscando o quê? Quando fazemos ou comemos algo, não queremos exatamente aquilo, mas sim a energia que aquilo pode nos proporcionar. A sensação, né? Entretanto, essa energia é totalmente ligada ao significado que damos às coisas e aos eventos na vida. Então, se soubermos conscientemente como adquirir a mesma energia através de escolhas mais inteligentes e saudáveis, teremos resultados espetaculares. A partir de agora, que tal começar a perceber todas as vezes que a vibração do seu corpo for alterada? Analisar o que está acontecendo para alterar essa vibração, investigar em você o padrão que dispara esse gatilho, gerenciar suas emoções, mudando seu estado emocional e até transmutar as memórias para que não alterem mais a sua química e a sua vibração? O mais brilhante dessa jornada é que nunca nos conheceremos totalmente e nunca estaremos totalmente desenvolvidos, porque o processo é infinito nessa viagem evolutiva. Sempre haverá algo novo para experimentar, algo para evoluir com a nova experiência e algo para contribuir. E assim continua o ciclo eterno da evolução em um autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento é um processo que vem após o autoconhecimento. Eu fico por aqui recomendando esse estudo, esse aprendizado de vida libertador. A fonte desse conhecimento vem através dos Segredos da Vida, um livro onde é abordado de forma simples, porém muito complexa, as regras do jogo, para você manifestar todos os seus sonhos seguindo as leis do universo. O autor desse livro é Luiz Gamonal, e nesse livro ele traz as leis do universo, um conhecimento acumulado em sabedoria, para você programar a sua mente num estado mais elevado de consciência, liberando o seu verdadeiro potencial, manifestando abundância, prosperidade. Você vai conhecer os princípios universais que o ajudarão a aplicar de forma simples o que os grandes sábios da humanidade, como Jesus, Buda, Maomé, Confúcio, Platão, Hermes, Enoque e muitos outros, estão nos ensinando há milênios. Você também aprende a superar as suas crenças limitantes, a parar de se procrastinar, autossabotar, dominar suas emoções e ser verdadeiramente livre. Afinal, a sua mudança começa agora. A vida acontece no agora e você só será totalmente livre quando você compreender o poder que você tem nas mãos de se autoconhecer, se autodesenvolver e se autocurar. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Saudações, muita gratidão. Vejo cores em você.